Vocês já deram a entrar no grupo. Eu não consenti, não. Brincadeira. A gente edita sem a imagem dele. Gravando, 1, 2, gravando. Seja bem-vindo, Paulo. Paulo e eu aí vamos formar um grupo de Heidegger daqui a pouco. Boa noite, Paulo. Vamos lá, seguindo aí. Gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao segundo encontro. O Paulo falou alguma coisa aí, Igor. Oi, Paulo, falei. Tem que formar mesmo o grupo de estudo de Heidegger, mano. Bora formar. Pablo, o Paulo foi lá no grupo do Nietzsche, aí disse assim, alguém estuda Nietzsche? Alguém estuda Heidegger aí? Aí ninguém falou nada. Eu falei, mas vamos criar um agora. Bora formar aqui um grupo. Bora, pá, vamos criar um grupo aí de Heidegger. Então eu tô usando essas... Estou em começo da obra de Heidegger sobre... A gente não sabe de nada, não. Eu só sei escrever, Martim. O resto, eu não tenho propriedade nenhuma de comentar qualquer coisa dele. Isso aí da história dele, né? Mas, fora isso, minhas habilidades em Heidegger são limitadas. Mas a gente vai lendo, estudando, fazendo exegese do texto e vai dando certo. Gente, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, certo? Nós vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos e pesquisas acerca do nosso querido Albert Camus, e vamos fazer aquela análise do texto Renegado ou um Espírito Confuso, né? Aí vai ficar por parte do nosso querido Bruno Cavalcante, né? E aí a gente vai discutindo, dando segmento, e aí vocês trazem informações, a gente discute, conversa e tudo isso. A bola é sua, Bruno. Vai lá. E aí, galera, boa noite, novamente. Uma alegria, né, estar aqui novamente reunido com vocês e tudo. Eu desliguei minha câmera devido ao que eu estou usando 4G, então eu fiquei meio temeroso, assim, de a internet cair enquanto eu estivesse, né, articulando aqui o que eu propus. E eu venho com esse texto, né, trazer justamente aquilo que eu acho mais potente no Camus, assim, né, que é que nem o livro está falando da dimensão quantista no Camus. E, querendo ou não, assim, a gente teve uma aproximação muito forte já nessa primeira parte, né, da parte dele, o prefácio do Avesso Direito, se eu não me engano, é do mesmo ano, acho, desse texto, né, do Exílio e o Reino. É isso mesmo, Hilton, sabe dizer? Ou alguém saberia dizer? Eu acho que sim. E justamente, né, no prefácio, ele já demonstrou... Não, o prefácio do Avesso Direito, se liga? Se é do mesmo ano do Exílio e o Reino. Oi. Tá ouvindo? Sim, Bruno. Tanto quanto a reimpressão do Avesso Direito quanto o Exílio e o Reino de 57. 57, né? Pode ver. Tava com essa dúvida aí, se era isso mesmo. Mas justamente, né? Já no prefácio do Avesso Direito, ele já remonta essas imagens de pensamento, digamos, que estão já na fonte, né? Desde a fonte sua vida, né? E da obra também. E justamente o fato de ser reeditado, né? O Avesso Direito, traz justamente uma outra luz para essa dimensão contista, por exemplo, ensaística, no caso, né? Onde talvez a gente pudesse ver uma profundidade filosófica até maior, nesse sentido de ver do ponto de vista do movimento, de como esses arquétipos e esses conceitos se movimentam dentro do mundo, né? Dentro desse ambiente que ele coloca como um fruto de uma inadequação, né? Também de um sentimento de estranhamento. E ele reconhece esse gênero para elaborar essas imagens de pensamento, né? Como a questão da linguagem também, justamente um exercício de tornar isso expressivo, né? E não só passar como, por exemplo, algumas leituras dizem que essa fase contista do Camus, né, é muito bairrista, né? Ela remonta muito aos elementos, a descrever o cenário amplamente, assim, como é no caso do Renegado também, né? Existe muito essa escolha de trabalhar com fluxo de pensamento, né? Ou seja, a maneira quase que eu lembro muito do Kafka também, assim, lendo, porque é um texto que tem muitas vírgulas, né? Parece que você não encontra, justamente você tenta encontrar essa mesma conexão
causal, digamos, no relato dele, né, expondo justamente essa condição psicológica e também metafísica, né, que o personagem está atravessando. E justamente o leitor também é levado a fazer esse mesmo percurso do ponto de vista como topos, né, como assim, como lugares, né, por onde essa narrativa transita, né. E nesse caso eu encontrei um resumo que eu achei muito interessante trazer assim também, que falando sobre especificamente esse texto, né, que dentre os outros contos, né, que para quem viu ou não sei se viram, né, é A Mulher Adúltera, que é o primeiro, né, esse conto que a gente vai ler é o segundo, aí tem Os Mudos, O Hóspede, Jonas, o Artista do Trabalho e A Pedra que Cresce, né, que foi inspirado inclusive aqui na passagem dele pelo Brasil. Eu não vou dizer que eu li todos, que eu realmente não li, eu realmente me identifico mais no Renegado, justamente o primeiro que eu escolhi ler, inclusive, eu não li de uma maneira exatamente assim, extensiva, do começo ao fim, né? Eu acho que é uma liberdade que ele dá, tipo assim, no nível de leitura, talvez, para você, tipo assim, se você se simpatiza mais com um texto ou outro e começar por um ou outro desses textos, né? Como se não existisse começo, meio e fim, ao mesmo tempo que sim tem uma linha, né, também de pensamento que liga todos nessa ordem, né? E o resumo o resumo do texto é basicamente assim, né? O renegado é um espírito confuso, é constituído por um longo monólogo de um sacerdote que parte para evangelizar os habitantes da vila de Tagaza, no deserto. Sua fé, porém, não é suficiente para convencê-los, e ele é feito prisioneiro pelos nômades, além de ser nomeado a fazer um ritual de apresentação e entoar um canto de louvor a seus novos mestres. A composição da novela é interessante no sentido de sua estrutura narrativa, utilizar o monólogo interior, assim como em A Queda, trabalho anterior de Camus. A narrativa se inicia ao nascer do sol, pouco antes de seu aparecimento, e termina após um número indeterminado de dias decorridos, precisamente ao amanhecer. O monólogo do sacerdote é organizado de acordo com o curso do sol, em diferentes momentos, cada um dos quais representa um lapso de tempo, inserido entre cada retorno do renegado à sua situação presente, na qual, em cada uma delas, ele revive uma parte de seu passado. E aí, justamente, né, eu achei interessante uma coisa que eu não tinha percebido, né, o Camille gosta de trabalhar muito esse texto, digamos assim, camadas, né, ou seja, o texto começa com, como ele fala, né, um monólogo, ou seja, ele é uma reconstituição psicológica, né, dos fatos, digamos assim, que ocorreram, que levaram ele àquela condição de renegado, né, e justamente começa e termina no mesmo tempo, digamos assim, como é ressaltado, né, começa a amanhecer, ou seja, um pouco antes do sol clarear, e justamente termina também ao fim da noite, né, onde ele resolve, digamos assim, assassinar ou supostamente assassinar o ídolo e líder, né, daqueles que ele estava sendo feito prisioneiro. E o interessante é porque é o começo também, né, que foi o que também marcou muito essa leitura desse conto, no sentido quando ele fala, né, de que cortaram uma língua dele, né, e aquela mesma expressão que ele usa dizendo que a pátria dele é a língua francesa, né, no sentido de ter sido um lugar onde ele encontrou uma edificação, uma cultura, né, aprimorou seu gosto e também encontrou possibilidades práticas no mundo que ele vivia, né, naquela época da pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, justamente, essa articulação entre linguagem e violência, né, que é justamente quando ele relata que cortaram essa língua dele, e é justamente a partir dessa língua que é uma parte que ele fala, né, que essa outra língua que ele fala é a língua da loucura, né, e a língua da qual ele valida também o relato dele, né, ou seja, justamente numa condição de exílio, né, na qual tipo, todos os contos ressaltam isso, né, ilustram esse sentimento de insatisfação e de fracasso, né, e a dificuldade de encontrar o reino, né, que seria essa construção da busca de si, do enfrentamento da solidão, da opção pela via da verdade, né, ou seja, de ver as coisas de uma maneira sincera, né, ou seja, ver as coisas por elas mesmas, né? E talvez por isso
extensividade dele relatando todo esse cenário e justamente com a função de rememorar, né? Ou seja, de trazer para o presente esse meio termo entre essa perca de um passado que ele é colocado para, ou seja, realizar uma missão, né? E essa missão era justamente evangelizar o povo de uma região que tanto eles no conto, né, colocaram como se eles tivessem se excluídos, ou seja, tivessem se excluído da sociedade e justamente um lugar onde que vive sob uma ordem política como se fosse uma espécie de tirania, né? E o que eu acho interessante é justamente essa contraposição arquetípica, né, entre ele como uma espécie de sacerdote e também o sacerdote que é aquele ao qual os cidadãos prestam reverência, né? Então, e justamente esse caráter também da missão, né, como se fosse uma dupla designação, tanto para uma questão militar quanto para uma questão religiosa, né, ou seja, a questão do Estado, da igreja. E justamente a missão é levada a partir de uma ideia também, né? Por isso que eu perguntei no começo se alguém já tinha ouvido falar daquele texto O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Porque justamente o capitão de navio, que no caso o Conrad ele era marinheiro, né? E ele relatando justamente essa última expedição para colonizar um país africano. Eu não vou lembrar agora exatamente qual é o nome do país, que eu estou até sem o livro também, né? Eu lembrei desse livro em específico, justamente por causa desse texto, né? Porque alguns momentos do clima dele é muito parecido com a narrativa do Coração das Trevas, mas em suma, ou seja, a missão era de resgatar um general que fica dentro fica isolado, né? Ele se isola dentro da própria mata, né? E é cultuado como um deus, ou seja, como sacerdote também. Então a função dele é dar um fim à vida daquele cara que também não consegue se desprender daquele local, né? Ou seja, ele foi exilado para dentro do mais, assim, do não explorado ainda, né? E é tomado pelas próprias forças de lá, ou seja, ele morre justamente por causa do horror, né? E justamente é o horror também que está presente no conto do Renegado, no sentido de que é justamente essa violência que é apresentada, né, de uma maneira extensiva, assim, né, tanto do ponto de vista do lugar, né, ou seja, o deserto, e justamente o conflito existencial e ontológico também, né, teria esse fundo cosmológico do deserto, né, como lugar onde, digamos assim, essa perspectiva de uma divindade que se apresenta e se apaga também à medida da distância em que se tem dela, né? Ou seja, na medida que ele é capturado e levado para dentro do lugar onde esse ídolo, esse feiticeiro, né, ou seja, demonstra todo o seu poder e justamente a ousadia dele, ou seja, uma híbrida, uma desmedida, de levar até aquela comunidade a imagem de um Deus, ou seja, de um Senhor, né, de um Deus que consegue unificar o que está aparentemente disperso, né? E justamente esse jogo de força provoca uma espécie de êxtase, né, panteísta mesmo assim, né? Ou seja, esse confronto de uma vontade de unidade, ao mesmo tempo um aspecto diverso da realidade, assim, né? Se apresentando tanto em seus traços geográficos quanto da dimensão do desejo, né? E justamente o fato também no caso aqui se passa em Tagaza, né? Esse lugar ser próximo, os outros contos também se passam ao redor de Argel, né? Também, ou seja, eles são não só geograficamente próximos, como psicologicamente vizinhos, assim, também, né? E justamente a função que faz isso tem um contexto de rememorar essas imagens, digamos, primeiras que o Camus fixa, por exemplo, no avesso direito e que ele ressalta como prefácio também, como imagens, tipo, ou seja, a gente vive através dessas imagens, né? Ou seja, essa miséria que da onde é possível também exaltar essa grandeza da humanidade, digamos assim, né? E eu acho que é justamente que é o que está em jogo nessa dinâmica entre linguagem e violência, por exemplo, como ele articula, né? Ou seja, como é que eu posso dizer? Ao mesmo tempo que o sacerdote é humilhado, né? Ele também busca exaltar justamente uma certa capacidade de resiliência, né? Até o momento em que ele renega justamente aquilo que
no sentimento de lassidão, né, ele estava se devotando, ou seja, ele estava sendo alguém que estava lá cultuando, ou seja, não poderia viver sem ele. A vida dele estava à mercê da vontade do sacerdote, ou no caso do ídolo, né? E justamente o silêncio aparece, ele traz essa lucidez como a única esperança que se dissolve nesse presente expandido, né? De um lugar hostil que mobiliza a atenção dele a todo momento. E justamente o fato de o sol marcar isso com uma certa temporalidade, né? Ou seja, quando o sol nasce, ele vê as coisas ainda numa espécie de nostalgia. E isso traz os fatos como se fossem memória, né? E no final, justamente, parece que ele está retornando para o mesmo lugar onde ele estava, se preparando para executar, por exemplo, o ídolo, né? Ou seja, essa revolta também nesse sentido, né? Ou seja, ele busca um certo sentido, que seria o próprio da missão, que ele estava incumbido, mas a qual ele já não sabia mais nem qual era, ou seja, não saberia dizer qual era, ou seja, era matar o ícone, ou no caso o ídolo, né? E nesse meio caminho ele se perde, e é justamente aí que talvez o mundo se apresente de uma maneira nele mesmo, né? Quando a gente lê o Midicis, por exemplo, ele fala que é um absurdo, né? E o mundo volta a ser ele mesmo, né? E as tonalidades da luz, né? Que vão dando profundidade a esses fatos. No caso, esse exílio, então, seria justamente ou seja, o ápice de uma vida de solidão e cansaço, né? Também, como no texto é relatado, quando ele ainda estava como é que chama? Na catequese, né? Esqueci agora o nome. Enfim, mas é uma condição situacional, né? Que ela também pode ser interpretada de uma maneira ontológica, ou seja, a sensação de inadequação, e ele também é erigido em meio a esse racionalismo, né? Deixado como uma bagagem já anterior, ou seja, ele não, justamente ele retorna, né? De alguma maneira, mas ele é também retomado nesse sentido, né? Já que não podemos, existe o sentimento de inadequação, então ele é retomado essa perspectiva de uma revolta, mas justamente é aí que se confronta talvez essa condição de silêncio, né? Essa condição de mudez, essa condição que nega tipo assim, no ínfimo espaço que ela encontra para negar, né? Ou seja, numa vida que não se reconhece, né? Como sua, né? Como sua condição, ou seja, a revolta contra a sua própria condição, que isso que é a perspectiva da revolta no caminho, né? E o exílio também como campo de inadequação, no qual o homem desencontra os valores que ele mesmo estabelece para o cenário em branco frente aos significados determinados pela significação do meio, né? Ou seja, essa situação de ceticismo, né, também perante ao mundo, né? E de reconhecer só os fatos vividos ou a dimensão da vivência como sendo aquela que é justamente sua própria, né? Ou seja, de si mesmo, né? Essa busca de si mesmo. E justamente essa perca de valoração ou de significabilidade disso que nós elaboramos como sendo nossas certezas, digamos assim, né? Múltiplas, já que não existe essa única certeza da qual possamos realmente, deliberadamente, nos agarrar, né? Então, justamente elas que voltam a ser elas mesmas nesse sentido. E o exílio também é pensado de uma maneira social, né? Ou seja, no sentido como alguns blocos de memória você percebe no texto, né? Quando ele lembrando do pai e da mãe dele, da condição originária dele, né? E justamente esse é o confronto no sentido de levar a cabo justamente esse abandono, né? Pelo divino, e ser exposto à miséria, ao sofrimento e à morte, né? E justamente contrapondo esse silêncio sobre o mal e a injustiça que dele deriva, né? E é, digamos assim, administrado pelos homens, né? Por nós mesmos, ou seja, pelos que deveriam justamente dar uma perspectiva real de vida, ao invés de usar a morte como um elemento de transformação social, né?
E o exílio psicológico, né, como um estranhamento de si ao mundo a partir de uma ideia de não pertencimento, e uma renúncia da identidade e ao encontro com a solidão em função de uma busca inadiável de si, disparados pela consciência que se volta acerca da sua natureza, ou seja, justamente reconhecer esse lugar de onde se é ou se está, né, também. No caso aqui do texto, a força que ele adquire, estando mesmo que não estando na sua dimensão, digamos, comum, né, que seria do cristianismo, se a gente pudesse falar assim, né, ou seja, quando ele é colocado em meio aos nômades, é nesse momento onde ele, ou seja, servindo ele ao mesmo tempo que nega a figura do ídolo, né, que ele adquire as forças para, no último ato, tentar justamente renegar o ídolo, e é justamente aí onde eles trocam de identidades, ou seja, ele é um espírito confuso que busca justamente reconhecer ao renegar aquela figura, né? E ao se entregar novamente digamos assim, aí não existe uma valoração moral de se isso seria certo ou errado, mediante a experiência de morte que ele viveu, como uma experiência de sonho e de loucura também dentro do texto, né? Ou seja, de ver cenas absurdas e participar daquele absurdo, mas ao mesmo tempo a única esperança seria voltar-se para o presente, ou seja, a única generosidade possível seria voltar-se para o presente, ao invés de justamente, já que está desprendido de um certo passado e o futuro já não tem mais nenhum horizonte, como em inúmeros momentos ele fala que fica numa cela fechada, onde essa questão do claro e escuro se alterna, ou seja, ele só vê a luz pela janela, pela porta, na verdade, e quando ela está fechada, ele só está a ter em função das coisas, né? Então, a sensibilidade como a única certeza dessa finitude, mas, ao mesmo tempo, com uma possibilidade de real existência, né? Enquanto nega, né? Ou seja, essa vida contra o muro, né? Viver contra o muro, como ele fala também na queda, num certo momento, né? Que, no sentido do cinismo, né? De que os cães, eles passam a vida vivendo contra o muro, nesse sentido, ou seja, vivendo contra a mudez do mundo e, ao mesmo tempo, reencontrando um sentido dentro dessa própria indiferença mútua, né? Eu estou falando isso de uma maneira bem metafórica mesmo. E justamente a esperança se relaciona com a lucidez do esforço de estar consciente na vivência, no momento presente, né? Então, talvez o texto demonstre justamente essa lucidez em relação a como a situação se apresenta para que se encontre uma maneira de agir sobre ela também, né? Mesmo que e aí já não está tanto em questão a causa que se faz mover, por exemplo, né? Mesmo que quando ele tipo toma consciência e vai tentar matar o ídolo, né? E a esperança verdadeira fundamenta-se na vida presente do homem e nas reais possibilidades de sua existência, né? Realizar o que lhe cabe. E justamente essa exaltação da vida pelo humano, né? Onde está esse apego, né? E esse apego justamente que luta contra essa tragédia, né? De transgressão e também rejeitando essa dimensão da diferença como se fosse algo positivo, algo que deveríamos aceitar como uma experiência válida, né? Sendo que, na verdade, o que ele busca é romper essa incomunicabilidade, o jogo do acaso e da diferença, através do encontro com o outro e com o mundo. Justamente, não é uma fuga exatamente, né? Mesmo que esteja dentro do texto, por exemplo, está dentro do contexto, por exemplo, estático ou de êxtase, né? Através de uma via negativa, ou seja, a via do sofrimento, delirar, ou seja, acessar essa dimensão não apenas do não senso, mas do não sentido mesmo, né? Como já é falado na filosofia do absurdo dele. E, por fim, é isso, assim, eu pensei uma estrutura assim de apresentação disso, mas também que pudesse haver, né, diálogos para não ficar também só falando. E, assim, a minha visão, né, trazer também blocos de textos, né? Eu pensei em ler um pedaço do Coração nas Trevas, que é muito parecido quando ele fala
quando o ídolo vem se apresentar até ele, né? E ele reconhece o ídolo como se fosse o princípio do mal no mundo, como ele diz aqui, né? E é isso, se alguém quiser dizer alguma coisa, perguntar ou dialogar, interagir com o que eu falei, assim, seria interessante. Ou mediar. Simbora nessa. Vamos lá. Bruno, parabéns. Muito bom. Principalmente essa parte, essa conexão entre essas duas obras, né? Tanto o conto aqui quanto o livro do Joseph Conrad, né? De fato, há muitas semelhanças, né? A gente pode fazer até mesmo com o filme do Coppola, né? O Apocalipse Now, que é baseado no livro do Joseph Conrad. E realmente tem muito dessas questões. A gente observa muito esse absurdo, muito essa questão da salvação, né? Em última análise, a gente pega muito o que estava sendo dito sobre essa retomada, né? Eu tenho alguns pontos aqui para tratar, são poucos, são pouquíssimos. Vamos tentar fazer também uma interação pelo chat. Quem não puder falar, ou o microfone está com algum problema, alguma coisa do tipo, pode usar o chat também, que eu estou aqui atento ao chat, né? Primeiro aqui o Pablo, né? O Pablo Rojas disse: quando ele fala da atmosfera do calor, penso que ele podia estar relacionando um pouco com o calor extremo da Argélia. É certamente isso mesmo. E é engraçado, Pablo, porque eu nunca senti tanto calor lendo um texto como esse, e também a primeira parte do Estrangeiro, né? A primeira parte do Estrangeiro, ela é muito quente, porque o sol é retratado sempre ali de forma ostensiva, até mesmo como um inimigo, um vilão. E aqui também, né? Aqui a gente observa também sempre o sol presente, né? O céu, e o que desemboca aqui na parte em que ele fala que falava-me de um futuro e de sol, né? Quando ele vai para a catequese, né? O catolicismo é o sol, dizia, e me fazia ler, fez o latim entrar na minha cabeça dura, né? Eu vejo muito essa parte aqui, porque, de certa forma, esses contos que a gente observa no Exílio e Reino, eles são muito voltados à biografia, né? O Camus tinha essa particularidade mesmo de colocar muito de si dentro das obras que ele trabalhava, e o Exílio e Reino não é diferente, e a gente observa isso propriamente a gente observa isso pelo título, né? Exílio e Reino, né? Aqui, nesse momento específico da década de 50, é um reencontro que o Camus faz às suas origens, isso não tem nem como negar, né? O Exílio e o Reino é certamente a obra menos lida do Camus, né? Sempre que você vai tratar isso em letras, ou até mesmo outras pessoas que leem Camus ou pesquisam, não citam tanto o Exílio e o Reino, né? Apesar de já existir alguns artigos, alguns trabalhos nesse sentido, e até mesmo filmes, né? Filmes, documentários, curtas, coisas do tipo. Mas aqui a gente propriamente está falando de uma Argélia de 1957, né? Aqui vai ser um ano antes do Camus escrever Argélia 1958, né? Coisa que a gente vai falar mais para frente, né? E aí tem vários momentos da passagem do texto que a gente lembra o pensamento camusiano e também a sua vida, né? Eu separei só alguns aqui, que ele fala assim: matar o pai, eis o que seria preciso, mas não há perigo de se ele se atirar na missão, pois está morto há muito tempo, né? Isso aqui é justamente falando do pai que foi morto na Primeira Guerra Mundial, né? E aqui, em outro momento, ele diz assim: como se tornar melhor se não se é mal, né? Que é justamente este humano quase perfeito que buscam aqui através da religião, de sempre seguir as regras, de sempre estar muito bem assessorado e tal. E como é que ele pode ir além disso, né? Como é que ele pode ser melhor do que ele já é, né? E aqui em outro momento ele fala: o sol subia mais, minha testa começa a queimar,
Como é que a gente não lembra nessa parte aqui de O Estrangeiro? Aquele momento fatídico em que o Meursault está prestes a matar o árabe, e é justamente por causa do sol, né? Ele lembra o sol que estava na mesma quantidade, no mesmo calor, na mesma intensidade que o sol do enterro, né? E aí, para finalizar, tem uma partezinha um pouco maior, né? Que ele fala assim, no Renegado, né? A chuva, ó Senhor, uma única chuva verdadeira, longa, dura, a chuva do teu céu. Então, finalmente, a cidade horrível, corroída pouco a pouco, desabaria lenta, irresistivelmente e totalmente derretida numa torrente viscosa, levaria para as areias seus habitantes ferozes. Uma única chuva, Senhor, mas que nada, que Senhor, são eles os senhores, reinam sobre suas casas estéreis, sobre os escravos negros que matam nas minas, e cada lâmina de sal recortada vale um homem nas regiões do sul. Eles passam, silenciosos, cobertos com seus véus de luto, na brancura mineral das ruas, e quando chega a noite, a cidade inteira parece um fantasma leitoso. Eles entram, curvam-se na sombra das casas, onde as paredes de sal brilham francamente. O Camus, ele tem essa habilidade incrível de conectar as palavras do início ao fim, e aí mistura com o meio e fica uma coisa fantástica, né? E esse momento é justamente isso, que ele traz o relato, né, da cidade, e aí ele vai fazendo essas conexões, fica uma coisa muito bela. Quando eu digo propriamente que eu não gosto muito do Camus contista, né, muito pelo que o Bruno falou, algumas coisas são muito repetitivas, muitas vírgulas, muito detalhamento, né, mas eu não posso de forma alguma retirar o brilhantismo com o qual ele utiliza as palavras, né? Isso é algo extraordinário, né? E aí, passar a bola aí para o próximo que queira falar alguma coisa sobre, né? E aí só finalizo com a última parte aqui que ele fala: não consigo suportar este calor que não acaba mais. Mais uma vez o sol aí presente na obra camusiana. Mais alguém queria compartilhar? Eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte. Sim, o Pedro, Gabriel. Gabriel, fica à vontade. Quando você quiser falar, não precisa nem levantar a mão, não. Pode só falar um nome que dá certo. Fica à vontade, vai lá. Primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço e queria fazer uma pergunta, né? O Camus muitas vezes é deixado de lado nos estudos do existencialismo. E eu, hoje em dia, na universidade, eu vejo muitas críticas falando, por exemplo, que ele é um nome de literatura, muito mais para a literatura do que para a filosofia. Eu vim para o curso porque eu peguei o Mito de Sísifo para ler e achei muito interessante. E agora estou voltando para estudar e ter uma base. Aí como vocês responderiam a esse comentário que se faz muitas vezes, né? Porque para saber a opinião daqui, que gente que estuda mais que eu. Beleza, show. Bruno, Alberto, Paulo, Davi, Jefferson. Eu posso? Todo mundo aí, Carlos, Eugênia, quem quiser, fica à vontade de tecer comentários e a gente vai desenvolvendo aí. Fica à vontade. Eu acho que eu posso comentar. Eu vou aproveitar e já enganchar algumas coisas aqui com o texto, se vocês me permitirem. Foi o Pablo que perguntou, foi? Então, Pablo, eu estava conversando ontem com um amigo, né, um conhecido, sobre justamente o espaço que é legado ao Camus dentro da academia e parte também da sua ausência dela, né? É inegável que, em parte, essa perspectiva que as pessoas têm de que pelo menos na filosofia, né, de que o Camus é mais um literário do que um filósofo, digamos assim, em parte por uma desconstrução da imagem que foi feita do autor como pensador ali depois de 52. Né? Houve todo um processo de desconstrução da imagem do Camus como alguém que estava ali envolvido na cena intelectual francesa,
haja vista pela polêmica do Homem Revoltado, e essa desconstrução rendeu durante anos após a morte do Camus. Então, durante muito tempo, no Brasil especificamente, o Camus foi trabalhado pela perspectiva das letras. Você encontra muito trabalho na internet nas letras, pouco em filosofia. Em parte, seja pelo preconceito de alguns, por não conhecer a obra e só conhecer os boatos, em outra também por certa escassez do texto, né? Você tem obras muito pontuais, traduzidas em português, mesmo que você tenha uma quantidade legal, mas são obras muito pontuais. Enquanto você tem outros inúmeros textos, que a gente vai ver aqui no grupo também, é a proposta dos meninos, da gente analisar esses outros textos que reforçam ainda mais o caráter filosófico da obra do Camus, principalmente na parte da política, da ética, das relações do seu tempo, entende? Hoje eu particularmente vejo que há uma abertura para que se estude Camus, não em todos os lugares, mas existe uma abertura muito melhor na área da filosofia do que era há 10, 20 anos atrás, né? Eu faço meu mestrado em Camus, fiz parte da minha graduação, estudei, nunca tive represálias nenhuma, mas sempre tinha um enxerido que vinha, né, olhar assim, tu lê esse autor, mas ele é filósofo? Não, filósofo é tua mãe, provavelmente, né? Mas eu penso que vai muito nessa questão, né? Você tem um processo de desconstrução do autor durante muito tempo, né, por parte de certa intelectualidade. Você tem uma dificuldade de acesso a traduções de textos aqui no Brasil. Então isso vai colaborando também para que o autor fique sempre no escanteio, digamos assim, da academia, né? Porque quem faz graduação sabe que a academia tem seus núcleos, né? Seus filósofos base, né? Sempre tem um grupo de Heidegger, sempre tem um grupo de Nietzsche, sempre tem um grupo de Sartre, sempre tem um grupo de Aristóteles e Platão. É como se fosse o carro-chefe das pesquisas. Bem, talvez essas coisas mudem daqui para as próximas décadas e haja uma maior flexibilização de outros nomes que produziram conhecimento, mas que não estão dentro, de certa forma, da tradição que se estabelece nas universidades aqui no Brasil. Entende? Eu tenho essa percepção um pouco mais positiva, porque eu vejo que dos últimos anos para cá tem se tentado criar aberturas para flexibilizar a percepção também de outros autores, de outros filósofos e filósofas que, pela comodidade de certos núcleos acadêmicos, eles ficariam excluídos, ficariam de fora, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Se os meninos tiverem também outras coisas a falar, fica à vontade, mas eu tenho, de certa forma, uma visão mais positiva do futuro, né, do Camus. Não é à toa que estamos aqui com 3 grupos de estudo praticamente sobre o Camus, e a perspectiva é que se crie, né, outros espaços. Você quer falar, Jefferson? Fica à vontade, querido. Mas com certeza. Falar. Eu comento o texto depois. Pode ir, Jefferson. Vai na fé. Pablo Gabriel, primeiramente, que pergunta maravilhosa. Eu não sei se você está fazendo, eu acho que você está fazendo parte do grupo do Rafael. Se você não tiver no JEC, que é o grupo que faz encontros aos sábados, eu peço a você que dê uma olhadinha lá, porque nós estamos lendo justamente o Mito de Sísifo. Eu acho que vai ajudar você em algumas coisas. Agora sim, o Alberto, cara, o Alberto é um político, né? Por quê? Porque ele é um cara, assim, muito polido no que ele fala, sabe? Eu já sou meio rasgado. E assim, cara, muito da desconstrução da imagem do Camus vai ser muito atribuída a uma pessoa chamada Sartre, ok? E assim, muito atribuída também por causa da visão em que Camus tinha à frente do tempo dele em relação às ideologias estruturadas que existiam na época dele, né, no período da Segunda Guerra e no pós-guerra. E isso, eu fundamento isso não só assim com a minha opinião baseada em textos que, desde o início aqui com os meninos do GEAC, eu venho lendo, né, como o Vicente Barreto, como o Ronald Arson, enfim, Olivier Todd,
mas esses últimos textos até que eu consegui aqui, né, que eu estou fazendo essas leituras, que é o Armadilha e o Peso da Responsabilidade, né? E assim, você vê a forma rasteira. Ah, eu ia esquecendo da grande dama isenta de qualquer desconstrução ou de má fé em relação ao Camus, que se chama Simone de Beauvoir, ok? Então, assim, aquele grupo ali, totalmente estruturado ideologicamente, não podia ver uma estrutura filosófica ou uma ideia diferenciada da ideologia a qual eles acreditavam. Ponto. Isso não sou eu que estou falando, isso aqui quem trabalha o Camus, como nós já estamos trabalhando aí há árduos e pesados anos, diferente do Alberto, viu, Pablo, que o Alberto teve a chance aí de trabalhar, o David também teve a chance de trabalhar com orientação ali presente, né, e tal. No meu caso, eu não tive isso, certo? No caso dos meninos aqui do GA, que alguns também, o Igor, há pouco tempo aqui, foi uma luta para encontrar alguém para orientar ele. Não foi, Igor? Tô falando besteira, enfim. Então, muito disso, infelizmente, acontece dessas piadinhas, desses safadinhos, desse pessoalzinho que não lê o autor. É que nem você. Eu não suporto, eu sou um nietzschiano frustrado, vou dizer aqui para você também. É que nem aqueles indivíduos que mal leram Nietzsche e já dizem, o Nietzsche é apoiador do nazismo, não é isso, não sei o que e tal. Me dá logo no nervo, certo? Assim, porque é a mesma coisa em relação ao Camus. As pessoas não leem o Camus, escutaram falar do estrangeiro, aí escutaram falar aquele professor oba-oba, aquele professor legal, ou nossa, a opinião dele vale muito sobre o Camus, e aí, infelizmente, isso acaba fluindo, né? Essa ideia acaba permanecendo, assim como foi a crítica, né, e a perseguição feita a esse autor nessa década de 50 aí, né? Então, o que acontece? Sim, o Camus, ele é um filósofo. Por mais que ele diga, até nas próprias palavras, que a gente não veja ele como um filósofo, ele é um filósofo. Ele estrutura um conhecimento, não sistemático como nós vamos ver aí no racionalismo, no idealismo, só na metafísica, mas ele estrutura, sim, um pensamento, uma linha política, uma linha estética. O Camus não é só absurdo e revolta, ele é mais, sabe? Ele é irrotulável. E, infelizmente, esse indivíduo que não se tem rótulo, Pablo, naquela época, fazendo uma crítica, mas, assim, muito direta ao comunismo, principalmente, e, assim, a noção torta de liberdade de alguns autores, que se fala de liberdade, que se fala de escolha, que o homem tem responsabilidades, tal, barará, barará, e se enquadra dentro de uma ideologia ou de um direcionamento político como um projeto político de engajamento e tal, né? Então, assim, Camus, ele mexeu num vespeiro. E o pior, foi sozinho, né? Eu não sei se isso foi o pior ou se foi o melhor, mas foi sozinho. Então, tu imagina enfrentar, se eu não me engano, a França chegou a ter 400 mil indivíduos engajados dentro de um partido comunista. Tu imagina aí a estruturação, não só no aparelho do Estado, mas em vários outros setores. Tu imagina um cara vir e escrever um texto como um homem revoltado, batendo em cima disso daí, trazendo a responsabilidade de fato para cima do indivíduo e não de um projeto político. Então, meu amigo, o que aconteceu? Existe essa desconstrução, muito imbuída por má fé. Né? Basta a gente ler, basta a gente pesquisar. Então, eu fico muito feliz de vê-lo aqui e dessa pergunta. E como eu queria mais pessoas aqui nesse momento tão rico que é esse momento que o GEAC aqui abre para nós, para ter mesmo confronto. O Alberto fresca comigo e diz assim, o Jefferson Mentoria de briga e tal. Eu já vi, viu, Alberto, você soltando umas. Mas é isso mesmo. A gente tem que pode crer. A gente tem que enfrentar mesmo, tem que falar mesmo, e assim, e dói quando a gente fala. Por exemplo, eu vou falar isso e encerro minha fala aqui, viu, Igor? Estou falando demais já. Nós começamos, Pablo, o JEC há mais ou menos 2 meses. Ok? Há mais ou menos 2 meses. E eu postei aqui não, né? Postei lá no dia da abertura,
uma reportagem do jornal O Povo, a qual o GES, o Grupo de Estudos Sartre, né, coloca de uma forma muito simples, para dizer o mínimo, né, que o Camus é diferente do grande baluarte, pedestal, do grande, enfim, indivíduo da liberdade, Sartre, né? Camus, ele não apoiou a Argélia nos confrontos entre França e Argélia, né, de dominação, enfim. Então, esse tipo de blá, 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 de oba-oba, de jogar para a galera, infelizmente isso acontece. E isso também foi um dos fatores que fez com que eu conversasse com o amigo David, numa tarde, né, de sexta-feira, falando sobre a importância dos grupos de estudo, que eu falasse com o amigo Igor, para a gente retornar isso, porque isso é uma covardia, cara. Sabe? Você dizer que o Camus ele não é filósofo, que o Camus é um literato, ou coisa do tipo, é você reduzir a obra de um cara desse a um romance simples, burguês, qualquer. Entendeu? Porque dentro da crítica, cheia de questões pejorativas dentro, traz isso daí. Associam o Camus, por exemplo, hoje à direita, associam o Camus ao capitalismo, associam o Camus a uma voz livre baseada no liberalismo. Eu já vi cada coisa desse tipo, cara, certo? Então, assim, precisamos ter os grupos para quê? Para a gente cada vez mais fincar o pé e dizer, meu amigo, não é assim que você está falando. Mas vamos discutir então, vamos conversar então. Né? E olha, não tenha dúvida, nós vamos encontrar muita resistência, porque são anos aí de silêncio, são anos aí também de ignorância de alguns indivíduos que não leem Camus, porque vai mexer em toda a sua estrutura ideológica, vai fazer você se sacudir, dizer assim, opa, mas peraí, rapaz, isso que eu li a minha vida toda, será que está errado nesse momento aqui, depois que eu li esse indivíduo aqui? Não é que o Camus vai trazer a verdade absoluta, mas ele traz um sacode. Ele te traz não só uma náuseazinha, ele te traz uma dor de barriga mesmo. Entendeu? Então, assim, aquele papel do filósofo de fazer você constatar aquilo que te chama a atenção, que te provoca, não é à toa que o Camus fala isso dentro do mito de Sísifo. A minha necessidade de unidade, a minha necessidade de resposta, de compreender as coisas, e o mundo não dizendo nada para mim. Entendeu? E nem todo mundo gosta de ver essa verdade na cara, sabe? Desculpa aí a explanação meu com de desabafo, não é porque a sua pergunta foi maravilhosa, viu? Muito obrigado pela resposta, Alberto. Professor, muito obrigado. Não, Jefferson, perfeito, perfeito. É isso mesmo, né? As coisas têm que ser faladas, desabafadas e por aí vai. Tá muito certo, muito correto. Carlos, você levantou a mão com a palavra, Carlos. Obrigado, boa noite a todos. Me desculpa aí pelo meu atraso, estava em aula hoje. Bom, eu prazer em conhecer aí a todos, pessoas que eu não conheço, né? E o Pablo, Gabriel. Queria também falar algo acerca dessa sua pergunta e digo que concordo plenamente com o que foi dito pelo Alberto, pelo Jefferson. Acho que eles foram muito certeiros, né? Só queria destacar uma coisa que eu acho que de repente é interessante a gente lembrar, e é importante lembrar, é que essa postura de excluir Camus do rol, digamos, dos filósofos, né, e tentar empurrá-lo para o campo de apenas um literato, né, apenas um romancista, o que quer que seja, ela tem um certo contexto, ela tem um terreno que facilita esse tipo de ação. E que a intelectualidade francesa da época basicamente estruturou esse terreno, lançou as bases para esse tipo de posição, que é exatamente uma discussão acerca de um problema que é muito mais agudo do que isso, né? Que é o problema de qual é o estatuto da filosofia. Quer dizer, quando você fala que alguém é um filósofo, você está dizendo propriamente o quê? Né? Então, eu acho que essa é uma discussão da própria filosofia. Grandes filósofos só se colocaram a pergunta acerca do que é filosofia próximo do final da sua vida. Porque eles não estavam tão preocupados em se perguntar o que é a filosofia, mas mais propriamente em filosofar.
Então, muitas vezes, se filosofa sem fazer essa pergunta de Schoeffer de início, né? E quando essa pergunta é colocada no cenário filosófico, aqueles que dominam, digamos assim, um mainstream, digamos assim, né, que são os bambambãs desse cenário filosófico, eles vão fazer o quê? Eles vão, de uma certa forma, apresentar como que uma versão oficial do que seja a filosofia, né, que vai ser uma versão aceita por todos. Né? E existe uma discussão aguda já de tempos, que foi fundada sobretudo pelos filósofos franceses, né, que estabelece uma ideia de que não se faz filosofia através de metáforas, que o filósofo ele não trabalha com imagens, mas ele trabalha com conceitos apenas, né? E isso é uma coisa muito do pensamento francês, né? O Granger, por exemplo, é um cara que defende isso assim de ponta a ponta. Ele fala assim, a filosofia não dá para fazer através de metáforas, através de imagens. E se nós pegarmos a obra do Camus, o próprio Camus vai dizer isso, né? Não se pensa senão por imagens. Quer fazer filosofia? Escreva romances. Então já se mostra aí como o Camus mesmo está se autoafirmando filósofo, sem se dizer filósofo, na medida em que ele desafia um estatuto posto, dado, né, de que a filosofia é isso ou aquilo. Por quê? Porque a filosofia, e agora eu tomo uma frase que remete a Pitágoras, e remete a Pascal, e depois remete a Merleau-Ponty, ela está em toda parte e em lugar nenhum. Ou seja, a filosofia ela é muito mais do que a gente possa pensar como um círculo restritivo de estrutura de pensamento. Ela não na verdade, ela é exatamente o contrário do que essa limitação que esse círculo que defende a ideia de que ela só é conceitual, no sentido rigoroso do termo, se faz colocar, né? Porque, na verdade, a filosofia, ela, se você for pensar que ela não se trabalha com imagens filosoficamente, não se trabalha com metáforas filosoficamente, então a gente vai ter que excluir todos os filósofos originários. Porque o que é a filosofia de Tales? O que é a filosofia de Anaximandro? Pantatutheoi, né? Tudo está cheio de deuses, né? O que é a alegoria da caverna? O que é o anel de Giges, né? Se você pega o próprio Nietzsche, o que é a filosofia marteladas, né? Então, a filosofia, sim, ela trabalha com imagens, mas ela não é só isso. Ela trabalha com conceitos, mas ela não é só isso. Claro que o conceito, digamos que é o estofo forte da filosofia, né? Mas há uma coisa que é tão importante quanto isso, que é o quê? O problema filosófico. Então, o problema filosófico é sobre ele que se debruça o conceito, é sobre ele que se debruça a imagem. E aquele que pensa o problema filosófico está a fazer filosofia. Quer ele pense de forma imagética, quer ele pense de forma conceitual. Eu não posso, por exemplo, olhar para uma literatura de Lao Tzu, o Tao Te Ching, ou os Analectos de Confúcio e dizer que não há uma filosofia ali. Porque se você pegar o pensamento ocidental, não há. Digamos, filosoficamente estruturado, estabelecido como sistema. Hegel, na história da filosofia, ele excluiu o pensamento oriental. Não existe filosofia oriental pela perspectiva da história da filosofia de Hegel, por exemplo, e que a maioria dos historiadores da filosofia, até certa época, também mantinham excluído do rol do cenário da história da filosofia. Então, o debruçar-se sobre problemas filosóficos é que faz daquele que o pensa um filósofo. E isso eu vou também concluir, senão eu vou falar muito, né? E uma coisa que eu penso, eu sempre imagino a filosofia como se fosse um grande rio. E esse rio composto tem diversas pessoas que estão ali pensando os problemas filosóficos desde a antiguidade até os dias de hoje. E cada uma pensa de uma forma diferente, se aproxima dos problemas filosóficos de forma diferente. Uns são mais sistemáticos, outros são mais imagéticos, conceituais, metafóricos e assim por diante. E você e eu, e cada um de nós, mesmo que não criemos uma filosofia original, na medida em que estamos pensando esses problemas filosóficos, estamos imersos nesse rio, estamos seguindo esse fluxo do pensamento e estamos, então, filosofando. Então, podemos ser chamados de filósofos dentro dessa perspectiva. Eu acho que o Camus, e se você analisar, e olha que ele trabalha conceitualmente de forma maravilhosa, que as pessoas, geralmente o preconceito das pessoas com relação a ele já faz com que elas não se aproximem dele por essa perspectiva. Nós estamos lendo o mito de Cícero, e cada momento a gente percebe
não somente o labor com o conceito, o cuidado que ele tem com o conceito, mas também a ordenação lógica, o fio lógico do seu discurso. Como ele escreve de uma forma como perceptivelmente você vê ali vamos falar assim, uma pegada extremamente filosófica, tá bom? Desculpa, eu não sei se eu falei demais, mas eu gostei muito da sua pergunta. Acho que essa é sempre importante recolocar. Perfeito, Carlos. Muito, muito, muito bom. Trouxe aí elementos diversamente importantes para a discussão, para o diálogo. Inclusive, se alguém quiser continuar, né, essa fala, fiquem à vontade. Caso não, a gente retoma aqui ao texto próprio e daí a gente faz as considerações, né, acerca. Se alguém quiser falar, Davi. Igor. Oi. Gente, eu não vi... Eu não sei se eu peguei quando o Bruno falou, não sei se travou na hora, não sei se o Bruno fez alguma referência a isso. Mas, cara, esse texto em particular, assim, eu gosto muito, né? Esse texto que o Bruno fez a exposição, né? O Renegado, ou Um Espírito Confuso. Assim, cara, nós temos vários toques aqui que remete, como você disse, Igor, agora há pouco, à biografia do Camus, né, cara? Principalmente a biografia ali da década de 50, né? Essa metáfora aí, essa imagem, como disse o Eduardo, da questão do cortaram a minha língua, né? Tiraram a minha língua, cortaram a minha língua e tal. Cara, parece assim, duas coisas esse texto, esse momento, né? E quando ele fala que a parte também que está no deserto e tal, que está esperando o missionário, né? Me vem três imagens assim na cabeça. Me vem a tentativa de uma França em podar a fala de um autor, né? De calar um autor, que a gente já até explanou aqui sobre. A segunda imagem que me vem, Zaratustra, do Nietzsche, né? Enquanto ele está ali, antes de descer ali na montanha, fica observando as coisas, tal, só que a diferença, e aí vem o terceiro ponto que eu acho fascinante, nessa parte aqui do caminho do missionário, de esperar o missionário, é que Zaratustra, no caso do Nietzsche, né, seria o próprio missionário, seria o próprio indivíduo independente de qualquer coisa, descendo e vendo a mundiça, a grosso modo que eu estou falando aqui, viu, gente, do mundo, né, da situação humana naquele momento, né? E aqui você vê um indivíduo que está no deserto, que está esperando um missionário. Lógico que nós temos várias configurações para entender o missionário e tal, o trabalho de um missionário, mas a primeira imagem que vem assim, pelo menos para mim, né, na minha mente aqui, de um missionário, é aquela pessoa que vem preenchida de uma doutrina, preenchida de uma certeza, trazendo já, além de ocupar o canto daquele indivíduo, fortificar ainda mais com aquela certeza, com aquela doutrina, com aquilo que ele acredita e tal, sendo guiado por um guia, né, por entre o deserto e tal, para chegar lá e se estabelecer. Né? Me vem muito a imagem, assim, cara, do intelectual também, sabe? Do cara que já vem todo preparado, vem todo dentro de uma linha, dentro de uma linha de pensamento e tal, teórico, e vai para o meio do deserto, vai para a questão da prática, vai ali para a vivência agora naquele momento, né? E aí volto para o cara, para o indivíduo que está no deserto antes do missionário, né? Que a prática, que viver essa vida aqui na terra, no chão, enlouquece, pira, faz as pessoas perderem a noção, sabe? Então, essa primeira partezinha aqui, para mim, como você disse do mito de Sísifo naquela reunião, Igor, para mim é uma machadada isso aqui, cara, em vários sentidos e direções, sabe? Para mim. Era só uma exposição que eu queria fazer sobre esse trecho aqui da 35, aqui da página 35. Perfeito, Jefferson. Mais alguém quer explanar? O Alberto, né, Alberto? Fica à vontade. O microfone é seu. Literalmente. Um pouco aqui da minha polidez para poder suscitar algumas coisas. Eu sou, junto com o Igor que já confessou, eu sou uma das pessoas que não tem muita familiaridade com os contos do Camus. Eu tenho um problema com o gênero de conto, não é algo específico com o Camus, mas meio que se repete. Eu nunca consigo, assim,
me sentir preso à leitura do conto. Mas eu me comprometi aqui, né, com a proposta do grupo de tentar observar um pouco, né, o texto e dar uma chance a ele, né? E eu acho interessante, principalmente muito do que o Bruno falou, que comentou introdutoriamente ao texto, porque acredito que alguns conheçam por familiaridade, outros não, mas é interessante porque o Camus ele tem aquela característica de trabalhar seus textos colocando em prática a ideia da descrição para além da ideia da compreensão. O Camus ele busca descrever o fenômeno, descrever as ações, descrever os cenários, sem o comprometimento específico de dar ao leitor uma mensagem, né? Ou explicar ao leitor aquilo que está acontecendo. Coisa que se repete no Estrangeiro, quando a maioria das pessoas chega ao fim do Estrangeiro e não encontra a moral da história. Não encontra o He-Man dizendo assim, isso é tudo pessoal, nós aprendemos isso com essa história. Porque parte da percepção do texto, assim, penso, vai muito da bagagem e da subjetividade de quem está lendo. Né? A forma como o texto do Camus vai impactar a pessoa, penso, depende muito do que a pessoa já experienciou na vida dela. E eu acho interessante porque esse é um texto, pelo menos até onde eu vi, e com o que vi, que o Camus ele trabalha duas imagens que são muito fortes nas suas obras, né? Que é a ideia da incomunicabilidade e a ideia da fronteira, do estar no deserto, do estar no lugar limítrofe, do estar no lugar onde as pessoas teriam um esforço para sair. Não é um lugar onde as pessoas tenham o desejo de permanecer. Né? Algo que ele fala, o Carlos Eduardo também explicou com muita capacidade no grupo lá do sábado, né? A questão de tem pessoas que têm motivos para ficar e outros motivos para sair. E eu acho interessante que ele começa, e aqui eu também pesco um pouco do que o Jefferson falou, né? De como ele começa o texto falando que lhe arrancaram a língua, né? Lhe cortaram a língua. A ideia da incomunicabilidade, ou a ideia de não poder estabelecer o primado básico da natureza humana, que é a linguagem. A linguagem é o primado básico do nosso reconhecimento. Porque a linguagem nos fornece a cultura, a linguagem nos fornece a moral, a linguagem nos fornece a compreensão dos cenários. Quando não se tem o elemento, a chave da linguagem, seja ela da forma mais plural possível, existe um muro, né? Existe um problema de pertencimento. E eu lembro, no texto do Camus, O Tempo dos Assassinos, quando o Camus detém-se um pouco na ideia de que é necessário romper o silêncio, a incomunicabilidade, porque a incomunicabilidade ela é a primeira a auxiliar da opressão. Na medida de que os homens não conseguem se comunicar, o Camus vai dizer também algo muito parecido lá na Crise Humana, quando ele diz que um homem que não se pode persuadir é um homem terrível. É um homem que não se pode estabelecer um diálogo. Uma pessoa que não se pode estabelecer um diálogo é uma pessoa terrível, porque o diálogo é o primado do nosso pertencimento. Né? E eu vejo essas ideias em conflito, e como não pensar na imagem do conflito, que é o que marca o pensamento do Camus, e marca, digamos assim, a primeira reflexão. Né? Então, eu achei interessante, pelo menos, o início desse texto, né? A forma como o Camus inicia, desse personagem que, em primeiro momento, ele é privado da comunicação. Ele é privado do vínculo da linguagem. Ele é privado, em certa maneira, daquilo que poderia estabelecer um laço comum entre as pessoas. O falar e ser entendido, o se comunicar e ser entendido, ou a expressão de alguma forma daquilo que ele deseja, que ele quer. E uma segunda coisa que eu achei interessante, e para encerrar, além desse aspecto da incomunicabilidade do deserto, é que o Camus ele cita essa Targaza, e eu não conhecia esse lugar, nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui pesquisar uma rápida busca no Google e eu descobri que era uma mina de sal
né, hoje abandonada, habitada por escravos que passavam a vida no processo e no trabalho de extração do sal. E, bem, eu penso que é nesse ponto também que nós podemos compreender a ideia da incomunicabilidade, né, a ideia da impossibilidade de diálogo, porque o Camus diz lá também no Tempo dos Assassinos que é impossível que exista uma comunicação, uma comunicabilidade, um pertencimento entre a relação de um senhor e um escravo. O senhor não escuta o escravo, e o escravo não pode se comunicar diretamente com o senhor, porque o diálogo necessita um aspecto de horizontalidade. Quando o diálogo parte de uma ideia vertical, de alguém que impõe e outro simplesmente obedece, não é diálogo, não é comunicável, é irredutível. Então, acho, pelo menos, termino aqui e acho esses elementos bastante interessantes, porque eles cruzam diretamente com vários problemas da nossa sociedade, né? Vários problemas do nosso mundo, né? Do apagamento do direito de fala e de vozes de inúmeras pessoas que são jogadas à margem pelo Estado, pelas posições econômicas que, infelizmente, ainda se estabelecem como hegemônicas no mundo. E termino com uma ideia, com aquilo que o Camus fala, né? É necessário romper o silêncio, é necessário que se estabeleça a comunicação, porque, ora, o silêncio é sempre o primeiro amigo do opressor, né? Então, agradeço o espaço e vamos embora para mais diálogo. Perfeito, Alberto. Muito obrigado aí pela exposição, muito boa, muito interessante mesmo. Pode falar, Davi. Vai lá. Mas após a fala do Alberto, quando ele fala sobre a questão da linguagem, né, em Camus, e é difícil não lembrar, né, do papel da linguagem na obra, no pensamento do Camus, né? Inclusive a pensar a linguagem na ideia também de revolta, né? Quando ele fala lá no Homem Revoltado sobre uma busca de uma linguagem comum que é necessário ter, inclusive para a gente pensar um projeto, né? Qual é a dimensão, usando aqui o título aqui da tese do Emmanuel, né? A dimensão ética da revolta, né? Para onde é que ela deve se direcionar, né? Essa revolta. E que tipo de revolta, por exemplo, o Camus critica, né? Lá no Homem Revoltado, né? Porque ele não está falando ali de uma revolta qualquer, né? E quando, pensando também em relação à linguagem ainda, né? Tem um texto dele, né? Que é sobre os comentários os comentários que ele faz sobre o Nicolas de Chamfort, né? Que ele vai falar também sobre o papel da linguagem e o papel do escritor, né? Nos textos dele lá no Inteligência em Cada Face, aqueles outros ensaios, né? Ele vai refletir um pouco sobre o papel do artista, né? Sobre o papel do escritor, e ele vai falar que o escritor é aquele que se submete. Aí o que ele quer dizer com isso, né? O que é aquele que ele se submete? Mas aquele que coloca a escrita a um certo serviço que seja claro para quem vai ler. Então ele dá ele lança uma crítica, por exemplo, a um tipo de escrita que seja muito solipsista, onde você não consegue entender o contexto interior daquele autor, que fica muito difícil, entre nesse âmbito, como estavam sendo expresso aí, né? O âmbito da incomunicabilidade, né? E aí você já viu um texto sobre análise literária, crítica na literária e fazer literário, onde ele destaca esse elemento que é o bom escritor. Isso ele falando também dos outros escritores franceses, né? Dele se comportar dessa maneira, de tentar se comportar dessa maneira, né? De escrever com clareza, né? Eu acho interessante essa questão da linguagem, né? Porque ele reflete sobre a linguagem, né? Ele tem texto falando sobre a linguagem, né? E era mais ou menos isso, né? E aí você vê essas outras preocupações em relação ao ato de escrever, né? Em outras partes, né? Do pensamento do Camus. E eu lembrando da fala do Bruno, né? Eu gostei muito do conto. Esse conto eu vim dar atenção a ele agora recente, depois que tu falou daquela semana. Eu conhecia, mas nunca tinha parado para ler.
E realmente o elemento da calor mesmo, como o Igor falou, né? O sol ali é incessante, né? E eu gosto do Camus contista, mas nunca li todos os contos dele. E eu acho interessante como o sol é fundamental, a imagem do sol no pensamento camusiano, né? Seja no sentido de fardo, né? De cansaço, mas ao mesmo tempo também, em alguns momentos, para ser um parâmetro ético também, né? E é por aí mesmo que tinha para comentar mesmo. Era mais sobre em relação à linguagem e parabenizar a apresentação do Bruno também. Valeu, Davi. Perfeito, perfeito. Fala, Jefferson. Cara, pegando a fala que o Carlos Eduardo trouxe aí, e o David muito bem, esse ponto que o Bruno colocou, que o Carlos Eduardo, que o David está falando agora, é o ponto em que o Vicente Barreto ele traz essa diferenciação da literatura, né, absurda, né, onde o Camus vai ser colocado, né, e o romance burguês, né, o romance que tem a legenda, que tem a moral da história, né. Acho que foi o Alberto que falou até do He-Man, né, enfim. Então, assim, é importante porque esse calor que o Camus traz, tanto nessa obra como em outras obras, e traz principalmente no estrangeiro, né, é de fato esse toque, que eu uso muito essa palavra em relação a isso, do visceral, né, daquela sensibilidade profunda, quase colocando o leitor naquele cenário, né, se colocando naquela relação com aquele cenário, né. E aí o David estava falando aí sobre a inteligência e o cadafalso, e aí eu tenho um trechinho aqui, que é da página 133, que ele vai falar justamente sobre a náusea, né, do Sartre, e aí ele comenta assim, né, abre aspas aqui, um romance nunca passa de uma filosofia posta em imagens, né, Carlos Eduardo? Então tá aqui a frase que ele diz, um romance nunca passa de uma filosofia posta em imagens. Em um bom romance, toda a filosofia passou pelas imagens, mas basta que ela ultrapasse as personagens e a ação que apareça como uma etiqueta sobre a obra, para que a intriga perca sua autenticidade e o romance sua vida. Entretanto, uma obra duradoura não pode deixar de lado o pensamento profundo. Esta fusão secreta da experiência com o pensamento, da vida com a reflexão sobre seu sentido, é o que faz o grande romancista. Aí ele abre um parênteses aqui, aí tal como se manifesta em um livro como a condição humana, por exemplo, fecha parênteses, né? Eu não vou ler tudo, mas ele traz isso que o Carlos Eduardo colocou, da questão realmente da construção em imagens, né? E aí, pegando aquela pergunta que foi feita pelo Pablo e trazendo aqui para esse momento aqui, eu tenho tido a oportunidade de participar das aulas da professora Ada, não sei se o David conhece, o Igor, né, a Tiliane conhece, que eu vi a manifestação dela lá no grupo, e a professora Ada, ela é uma deleuziana, assim, ferrenha, né, assim, lógico que eu digo ferrenha, mas muito aberta para o diálogo, para a discussão e tal. E aí o que acontece? É interessante, gente, quando a gente percebe no Deleuze, assim, não, pelo menos eu percebi, né, se outros não perceberam, enfim, você percebe muita semelhança na filosofia da diferença do Deleuze ali, dos cenários e tal, com a filosofia do Camus. E aí eu sempre abro um questionamento quando eu leio Deleuze, quando eu vejo as explanações sobre Deleuze, no caso da professora Ada, trazendo para nós e tal, e eu fico me perguntando, e aí eu vou respondendo a pergunta, ou trazendo mais um ponto para a pergunta do Pablo, né? Por que para Deleuze, né, o mundo filosófico se abriu, né, e para Camus não se abriu, né? Então, porque o Camus ele trabalha essa questão dos cenários, o Deleuze também. E aí eu sei que é irritante eu falar sobre isso de novo, mas aí volta a questão da estruturação ideológica em relação à filosofia, e que até hoje a gente encontra nas universidades também, certo? Então, é interessantíssimo esse ponto que o Bruno trouxe, que o Carlos Eduardo trouxe, que o Alberto, o David, mas vem esse questionamento aí
do lado em relação por quê? Que o Camus ele é claro no que ele traz em relação aos romances, em relação à filosofia, em relação ao misticismo, por exemplo, mas por que que por que que houve essa degradação da imagem dele, não é? Então eu trago aí só esse questionamento em relação a esse ponto, ligando com essa parte aqui da filosofia posta em imagens que o Carlos Eduardo expôs e o David também. Então, eu vou pegar desde o começo ao que o Pablo falou, pincelar com algumas coisas que vocês disseram e tentar resumir tudo isso em 2 minutos. Pablo, então, eu acredito muito, certo, que como o Jefferson disse, o Alberto, o próprio Davi, o Carlos Eduardo, o papel, né, do Camus fora dessa grade, que não seria apenas o Camus, é bom a gente ressaltar isso. Há muitos outros filósofos e muitos outros autores que são esquecidos do século XX e até mesmo contemporâneos, né, que estão trabalhando agora e tal. Há muitos que são deixados de lado. Uma dessas questões envolve um propósito ideológico academicista, de um plano muito bem desenvolvido que tem início, meio e fim, certo? A gente tem que ter a consciência de que nós estamos no Brasil. O Brasil foi educado nessa matriz de uma filosofia hegeliana, de uma filosofia teológica, né? Então, de uma filosofia continental, França e Alemanha. Então é muito difícil escapar dessas raízes que estruturaram a academia brasileira. A gente consegue? Consegue. Tem gente que estuda aí alguns filósofos e conseguem encontrar caminhos, pontes. Tem pessoas que têm que fazer alguma monografia ou então uma tese ou dissertação sanduíche unindo 2 autores para ver se consegue finalmente fazer um trabalho relacionado ao cara que tu gosta, estuda, que acha que o pensamento dele é foda e que todo mundo precisa ver. Cara, com o Camus não é diferente, né? Eu estava conversando até com o Paulo, que estava aí com a gente até agora. O Paulo é daqui de Fortaleza, mas foi para o Rio de Janeiro porque achou que o Rio de Janeiro ia ter mais Camus. No final das contas, não encontrou. E isso ocorre aos 4 cantos do Brasil, né? Eu acho que foi, não sei se foi, acho que foi o Alberto que falou. Este momento que está ocorrendo agora é impensável há 6 anos atrás. Certo? Há 6 anos atrás, este momento é impensável. Não pelas pessoas, né, que há 6 anos atrás ainda estudavam, sim, já estudavam Camus, mas muito por conta dessa disposição, sabe, de se reunir, de estar junto, de querer fazer trabalho, dialogar e tal. De certa forma, é como se a gente tivesse contra a corrente. Por quê? Porque apesar de todo este movimento, e o GEAC é uma prova disso, afinal de contas ele não é um grupo oficializado, né, pela Universidade Estadual do Ceará, ele é um grupo paralelo, né, feito por estudantes da Universidade Estadual do Ceará, e quem sabe um dia a Tiliane precisa marcar um dia. Esse certamente foi o motivo mais aleatório. Eu li isso mesmo. Bingo. E online, hein? Online. Ai, gente, é isso aí, coisas da vida. É isso aí. Bom, então, diante disso, a gente vai seguindo, né? E aos trancos e barrancos a gente vai construindo aí esse nome nas internets, vai juntando as pessoas, certo? Porque tem muita gente que tá aí solta, sabe? Tem caras aí que sabem muito, mas, por exemplo, nunca participaram de uma live, por exemplo, né? Então, realmente, isso é muito... Fica ali só no acadêmico. E aí a gente fica sem ver isso. Mas, enfim, sobre a questão do texto, né? É aquilo que eu já tinha refletido antes, né? O Camus Contista, de fato, não me apresse muito, né? Apesar de que eu sempre atrasei muito as leituras do Exílio Reino. Foi o livro mais renegado da minha biblioteca, porque tipo, sempre estava ali, porque eu achava a capa bonita, bacana e tal, mas eu nunca li, né?
E aí o Bruno trouxe essas discussões em volta de filosofia social e política muito boas, porque a gente foge, escapa da mesma coisa, né? Por exemplo, hoje nós estamos estudando, analisando este texto. Já na próxima semana a gente vai analisar um outro texto do Exílio e o Reino, certo? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer diferente, né? Era uma coisa que eu ia falar agora só no final para vocês, mas agora eu já adianto, né? A gente vai trabalhar não o texto do Exílio e o Reino, mas a gente vai trabalhar a adaptação de filme do conto O Hóspede, certo? Tem disponível no YouTube, dublado, completão, certo? Então a gente vai assistir, né, vocês escolhem um dia que acharem melhor, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e aí quando for na quinta a gente volta e começa a discutir sobre esses temas, tentando fazer aí uma coisa assim, para não ficar só no texto, na leitura do texto, vamos ver a adaptação. Quem quiser fazer a leitura do texto também, tipo, é bom, é massa, que serve como comparativo, né? Comparar as duas coisas, é bem interessante mesmo, mas fica ao cargo de cada um, né? E aí o Camille Conti, eu gosto muito de conto, diferente do Alberto, eu gosto muito de conto, eu acho conto uma forma muito interessante de você contar uma história, por ele ser rápido, né? Ele tem que ser rápido, né? São poucas páginas para explicar aquela história, né? E ele tem que ser intenso, ele tem que ser denso, né? Eu acho que algumas vezes o Camus se perde como contista. Lendo o Avesso e o Direito, particularmente, às vezes dá sono, né? Mas isso não retira de forma nenhuma o brilhantismo. Talvez por isso mesmo o próprio Camus tenha renegado o Avesso e o Direito por tantos anos, né? Vale ressaltar que o Avesso e o Direito é o primeiro livro escrito e publicado do Camus, mas que acabou, foi tiragem reduzida, e ele nunca mais editou esse livro, a não ser quando ganhou o Prêmio Nobel, e aí todas as obras são reeditadas em uma obra especial, que é a obra de Prêmio Nobel, né? Então, assim, ele tinha uma certa vergonha, mas ao mesmo momento em que ele tinha uma certa vergonha disso, ele encontrou ali a sua fonte, justamente na Argélia. Justamente por isso que o Exílio e o Reino se passa na Argélia, né? Isso conflituou muito, né, com aquela época, pós a queda, né? Que a queda vai ser um dos grandes livros do Camus, né? O Alberto até exagera, mas tudo bem, dizendo que é o melhor livro do Camus, né? Não sou eu que digo não, jovem. Não sou eu que digo não, Mas eu acho um livro fantástico, muito, muito, muito bom, muito poderoso, né? Não acho o melhor, porque o melhor eu acho o Estrangeiro. Mas, de certa forma, eu acho um livro muito poderoso, sim. E é o livro que ele utiliza para tirar todas aquelas frustrações. É o livro que ele usa como terapeuta, né? Tipo, para tirar todas aquelas mágoas e rancores que ele está ali, porque realmente a década de 50 foi pesado. A gente tem que lembrar que o Camus, inclusive, na década de 50 não tinha dinheiro nem para comprar o gás, certo? Passava necessidade. Se tivesse morando no Brasil, com certeza não poderia nem comprar, depois de ganhar o Prêmio Nobel, o gás, né? De tão caro que está. Mas todas essas coisas a gente observa, né? E aí chega no Exílio e Reino, e depois chega no Primeiro Homem. O Primeiro Homem, infelizmente, é um texto que a gente não vai ver aqui, né, por estar inacabado. Mas o Primeiro Homem também se passa, né, na Argélia. E aí a gente fica sempre naquela piração. Pô, será que daí para frente o Camus ia fazer a Argélia o seu cenário, né? Porque a Argélia é, de fato, o cenário que mais se repete nas obras camusianas, né? Apesar de termos ali Cádiz, de ter Moscou, né, São Petersburgo, de ter Roma, de ter... Né? Mas tem Oran, tem a Argel, né? Todas essas situações. E é isso. Quem estiver disponível aí a dar mais alguma outra contribuição, estamos aí, né? Mas eu encerro por aqui, porque foi bacana. Mas fiquem à vontade aí para comentar algo mais. A gente ainda tem uma meia horinha, né? Então, fiquem à vontade, galera.
perguntas, dúvidas, questionamentos. Tem um filme também do Primeiro Homem, né? Que eu fiquei de procurar com o Igor aí, que é Il Primo Uomo, que é uma produção italiana e tudo. Talvez ia se acalhar também justamente nessa cosmologia, né? Que ele exalta, né? Da Argélia e tudo. E também, assim... Sim, com certeza, Bruno. E disponibilizar esse filme também, né? Assim que a gente encontrar no Drive para quem quiser se interessar por ver e tudo. É uma ótima produção, assim, né? Apesar de eu não ter lido o livro do Primeiro Homem completo ainda. Mas você imerge totalmente na questão do Camille, na questão que ele tinha com a Argélia. Inclusive, o filme começa com os estudantes de alguma maneira algerizando, né? O cara que faz o personagem que é do Camille no filme, né? Enfim, também trazendo essa questão lá com a Argélia. E... Sim, sim. E é isso, então, né? Até a próxima quinta. Então, se eu conseguir aí o livro, com certeza, o filme, com certeza eu coloco em disponibilidade. Galera, ó, Carlos Eduardo, se quiser falar mais alguma coisa, Jefferson, Alberto, Eugênio, Davi, Pablo, estamos abertos aí, certo? Tem alguns minutinhos a mais aí, o diretor está liberando mais alguns minutos, né, da gravação, então fiquem à vontade. Caso não, a gente pode encerrar por aqui mesmo, e aí só adiantando a vocês mesmo, que eu já tinha dito, próxima semana vai ser o filme, né, a análise do filme, O Hóspede, né? Então, fiquem à vontade. Pablo disse que basta também, então se todos estiverem de acordo, a gente vai nanar, né? Aí descansar, né? Gente, só aquela foto, Igor, no final aí, o Alberto já fica naquela, já agora eu falo, aí ó, a cara do Alberto já. Ô Alberto, que é isso, Alberto? Não, mano, peraí. Destruidado. Pô, que é isso? Pronto, já foi. Fotinha maravilhosa. Gente, aí, ó. Link do Bingo Online legalizado, viu? Olha aí. Carlos Eduardo disponibilizou aí pra gente, ó. Quem partiu, bicho? É doido. Pode crer. Simbora não. Gente, ó, pra quem não participa, gente, nós temos um encontro aos sábados, às 18 horas, né? O link, ele é disponibilizado lá na página do Instagram, GE_Camisiano. E aí você entra lá e participa, tá? Das reuniões, viu, Eugênia? Se quiser participar, Pablo também, viu? Tamo junto. Estamos lendo o Mito de Sísifo, hein? Isso. A leitura tá muito boa, Carlos Eduardo aí. Tá demais, tá doido, show de bola. Irado. É no domingo, gente? Do sábado, menina Eugênia. No sábado. Vou tentar. Gente, é isso, certo? A gente está com essa programação. Sábado, né? Como o Jefferson disse, encontro do grupo de estudos Camisianos. E domingo tem a leitura da última carta, né? Cartas ao Amigo Alemão, que eu fico aí fazendo a leitura para 4 pessoas, né? Uma delas, com certeza, é o Carlos Eduardo, outra é o Alberto. Aí, eu tô lá, viu? Tô na leitura. Quando tu fala, cara, leituras das cartas, cara, só me vem coisa de igreja, velho, na cabeça. Só me vem cartas. Domingo eu estarei lá para ver como é a situação. Pronto, e aí a gente está fazendo a leitura. Domingo, leitura das cartas é puramente religioso mesmo. Lembrando que domingo agora é a última carta, né? Então, derradeiro. Depois eu vou tirar um. Depois eu vou. O Corinto, a carta a quem? As epístolas. A Romana. Epístolas camisianas. Epístola. Epístola de Camus. E é isso, gente. Agradecer bastante. Vou parar aqui a gravação, porque o conteúdo já foi, né? Interrompendo a gravação. Que coisa